Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para falar de uma obra que até 2023 era inédita, e aí ela foi publicada pela Companhia das Letras. É uma obra da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. É um romance intitulado O Escravo. Este livro foi publicado no ano passado. A Carolina Maria de Jesus ficou mais conhecida por conta do seu livro, da sua obra Quarto de Despejo. Eu já fiz um vídeo sobre essa obra. Eu vou deixar o link aqui na descrição e o link também aqui, o card aqui para vocês, se vocês ainda não viram, para vocês assistirem. Mas antes de falar do escravo, eu vou retomar um pouquinho a história da Carolina Maria de Jesus. E à medida que eu for falando do escravo, eu vou colocando alguns elementos de reflexão sobre a vida dessa mulher, sobre o intelecto, a inteligência de Carolina enquanto escritora. Carolina Maria de Jesus nasceu em Sacramento, no interior de Minas Gerais, em 14 de março de 1914. Estudou até o segundo ano do primário, viveu boa parte da sua vida na favela do Canindé. Mulher, negra, mãe solo, vivendo ali dos resíduos, né, de recicláveis resíduos, moradora da favela, né, todas essas condições muito periféricas, muito marginalizadas. E pensem, gente, isso ali na primeira metade do século XX. Esse ano é o ano do centenário da Carolina Maria de Jesus. Aliás, eu tô confundindo, né? A gente tá em 2024, então seria 110 anos. 110 anos de Carolina Maria de Jesus. Então estamos falando de um século praticamente depois. E convenhamos, em um século muita coisa muda. E para mulher negra, mãe solo, periférica, pobre, classe trabalhadora, as coisas mudam ainda mais. Então, se as coisas hoje são difíceis, existe todo um movimento de luta hoje, imagine 100 anos atrás ou por volta disso, né? 60, 70 anos atrás. Sua obra mais conhecida, como eu já falei para vocês, é O Quarto de Despejo, mas não era só dessa obra que Carolina Maria de Jesus queria viver, não foi só isso que Carolina escreveu. Inclusive, isso é meio que um problema, né? Isso traz um problema aí, trouxe alguns problemas, algumas discussões muito problemáticas em torno da obra da Carolina. Primeiro porque ela, de certo modo, foi descoberta pelo Audálio Dantas, né? Ele foi fazer ali uma matéria na favela do Canindé, e aí ele cruzou o caminho dele com Carolina, achou interessante, ele conseguiu, ele tinha capacidade, né, para reconhecer o tesouro que havia ali diante dele, e ele trouxe luz a essa escrita da Carolina. Só que Quarto de Despejo, a princípio, foi visto com muito exotismo. Então, assim, pessoas que não viviam na favela, pessoas que não eram marginalizadas periféricas, o livro virou um best-seller na época. Foram atrás da obra com uma espécie mesmo de gosto, um gosto meio até macabro, mórbido, pela experiência alheia, por uma cultura exótica, né, por uma outra forma de vida que não era a deles. Mas Carolina era escritora de poemas, de poesia, de romance, de narrativas, né, ela tinha textos de ficção também, e ela queria ser reconhecida por isso. E aí o escravo vem para fazer esse trabalho. Eu espero mesmo que dê muito certo, sabe? Que vá em frente, que muitas pessoas leiam essa obra e leiam outras obras de ficção da escritora, que a Companhia das Letras e outras grandes editoras venham aí nesse trabalho editorial de resgatar os textos, a escrita de Carolina, porque até então ela só ficou famosa e conhecida por Quarto de Despejo, e certamente eu acredito que não era isso que ela queria, né? Ficar restrita somente a um texto autobiográfico que muita gente, durante muito tempo, não considerava literatura justamente pelo fato de ser autobiográfico. Não se sabe exatamente quando O Escravo foi escrito. A gente não sabe, não tem registro exato assim do ano, né, de que tempo levou. Mas para auxiliar meus comentários, eu vou me amparar nessa obra, eu vou ler até alguns trechos aqui, em alguns momentos para poder inserir reflexões, né, para poder endossar alguma coisa que eu estiver falando. Essa obra, essa edição que vocês têm aqui, ele foi prefaciado pela Denise Carrascosa e pós-faciado por Fernanda Silva Souza. São duas estudiosas, especialistas em literatura de autoria feminina, literatura negra e Carolina Maria de Jesus. Então, são autoras, são estudiosas que têm propriedade, e é a elas que vou me referir ou que vou recorrer em alguns momentos. E a primeira coisa, o primeiro ponto que eu quero já falar sobre essa obra, que eu já quero assim desmistificar, é em relação ao título, porque a gente vê o título, O Escravo, aí a escritora negra, Carolina Maria de Jesus,
Jesus, a nossa primeira ideia, a nossa primeira expectativa vai ser um romance sobre escravidão ou sobre racismo no Brasil. Não, gente, não é. Definitivamente não é. E isso é muito legal, eu gosto muito dessa quebra de expectativa. Eu também tive essa expectativa, porque pelo menos assim, no ano passado, eu fui parceira da Companhia das Letras, quando eu recebi esse livro, eu fui ler algumas sinopses, as sinopses não me davam muitos detalhes do enredo. Então eu fiquei muito nessa expectativa. Aí quando eu fui ler, ela foi completamente destruída, desfeita, frustrada, e foi muito bom, né, encontrar outras coisas aqui dentro do texto. Talvez agora vocês encontrem, né, mais sinopses, mais conteúdo, mais material que direcione melhor, para você não ficar criando essa expectativa. Mas é bom, eu gostei de quebrar essa expectativa, por quê? Porque o fato dessa autora ser uma mulher negra não quer dizer que ela tenha que escrever ou que ela tenha capacidade para escrever somente acerca de temas que ela vivenciou. A negritude, o racismo, enfim, a pobreza, a periferia. E não é que ela só tenha capacidade para isso ou que ela tenha que falar exclusivamente disso, né? Isso também é uma coisa que me incomoda às vezes. O fato de ser uma escritora mulher, negra, não significa que ela tem que falar só do universo de mulheres ou do universo da negritude, né? Ela pode falar de outros temas. E aí vem um segundo ponto que é interessante na frustração dessa expectativa, que mostra que realmente Carolina Maria de Jesus era uma artista, era uma escritora capacitada, tinha um repertório diverso, variado, complexo, e isso fica evidente na literatura, na sua literatura. E a segunda coisa que eu quero pontuar é que, diferente do que muito se acreditou, Carolina não fez só escrita autobiográfica e não tinha capacidade só para escrita autobiográfica, né? Muitos tentaram diminuí-la por isso, e ela quis tanto ser uma escritora, ser reconhecida, ela queria realmente celebrar isso, e eu espero que mesmo póstumamente ela consiga. Aí eu já separei aqui alguns trechos iniciais que eu queria ler. Aqui no pós-fácil da Fernanda Silva e Souza, ela diz assim: segundo a própria Carolina, toda sua jornada na literatura se baseava em não se deixar capturar pelo olhar branco, como se a vida negra não tivesse sentido e profundidade em si mesma. Tratava-se, portanto, de uma escolha consciente focalizar a vida negra no universo infinito de possibilidades que a literatura oferece, rejeitando a representação hegemônica de personagens brancas e seus dramas na literatura, bem como a reprodução e a manutenção de estereótipos raciais. Seu foco também não era escrever diários, mas romances, peças e poemas, e Carolina se empenhava, com dinheiro tirado do próprio bolso inclusive, para fazer outras obras suas virarem realidade, como o livro Provérbios e o romance Pedaços da Fome. Então aqui já confirma esses dois pontos que eu queria salientar com vocês, né? Que a literatura canônica, ela em geral gira em torno de figuras brancas, principalmente figuras masculinas, mas principalmente mais figuras brancas. É até assim meio automático pra gente entrar em textos literários e nem se questionar, nem se indagar qual seria a cor da pele das personagens, porque a gente já entra achando que são personagens brancos. E é engraçado porque em O Escravo acontece o contrário, você entra na obra pensando que os personagens são negros, mas eles não são, embora ela não afirme isso. Mas o lugar social que esses personagens ocupam, pensando primeira metade do século XX, não teria como eles serem negros, dada a segregação e a exclusão racial que a gente percebia de forma muito insistente no Brasil, pelo menos da primeira metade do século XX. No texto fica evidente também uma verve muito filosófica da escritora, né? Carolina era uma filósofa, é um texto que tem muitos aforismos, e aforismos muito bem inseridos dentro do texto, muito bem colocados, muito coesos, organicamente inseridos dentro. Às vezes tem uma cena, né? O personagem está passando por uma cena, tem uma situação, um desenvolvimento de um enredo, de uma parte do enredo, e aí vem uma reflexão do personagem, discurso indireto livre. Ela é boa para fazer discurso indireto livre. Ela usa muito bem as três ferramentas, o discurso direto, o discurso indireto e o discurso indireto livre. Tem hora que você fala, é o personagem ou é o narrador que está fazendo essa reflexão? E aí tem hora que não importa. O que importa é que tem uma reflexão ali e que aquela reflexão, ela faz muito sentido, ela é muito conveniente. Nesse sentido, né, pensando nesse caráter filosófico do texto, a Denise Carrascosa considera que o texto da Carolina Maria de Jesus tem um quê de antecipador, né, de precursor do romance proverbial. Nas páginas 20 e 21 dessa edição, eu vou ler para vocês, e se vocês estiverem com o romance em mão, você pode até acompanhar, ela fala algumas coisas assim. A narração é fluxo de memória coletiva ancestral e encontra esteio em uma linguagem proverbial que encaminha a força narrativa para quem e para além do indivíduo, para além e para quem da história. Especialistas africanos
anos no estudo da linguagem proverbial nos ensinam que oradores tradicionais são considerados grandes sábios possuidores da excepcional qualidade de arquivar e transmitir sabedoria ancestral por meio de formas narrativas altamente sofisticadas. De modo prosaico e despretensioso, a sabedoria comunitária milenar é comunicada em conversas e aconselhamentos de pessoas mais velhas às mais novas, em um sentido ancestral, na medida das demandas comunitárias, das mais simples às mais complexas, entre integrantes da mesma família ou nos deslindes de questões diplomáticas entre nações. Então aqui, nessa coisa proverbial, além de ter algo de ancestral, porque a gente percebe que Carolina, quando insere essas falas, esses adágios, esses provérbios, esses aforismos, essas máximas sabedorias, ela não está falando só por si mesma, ela está falando por toda uma memória, por toda uma experiência memorialística que vem desde antes dela, né, de outros que vieram antes dela, dos quais ela faz até parte de uma árvore genealógica, e ela está transmitindo isso. Isso é um ponto que é importante, que é a questão da ancestralidade. E segundo, é uma certa universalidade que me pareceu nova, porque a gente estuda a questão do universalismo desde os renascentistas, né? Uma pretensão e assim, um alcance mesmo, né? Houve essa pretensão, né? Essa intenção e alcançou-se essa intenção a partir de temas universais dar conta de falar em certa medida de toda a condição humana, mas ela veio se repetindo e sendo retomada ao longo dos séculos. E aqui em Carolina Maria de Jesus parece que ela traz uma outra possibilidade de universalidade, de universalismo. É um universalismo novo, não é mais eurocêntrico, ele é africano, ele vem da uma africanidade. E às vezes talvez seja até o mesmo conteúdo, a mesma informação, ou algo muito parecido com o que a gente apreendeu lá dos europeus, mas é de um jeito muito novo e parece que atravessa a gente de uma maneira muito nova. Aí a narrativa, o que o enredo fala, né, afinal de contas? O enredo gira em torno do casal Rosa e Renato. É um casal de primos que estão apaixonados, porém, por conta das suas diferenças sociais, são impedidos de ficar juntos. E aí, a princípio, você pode achar estranho, né? Nossa, mas um casal de primos se apaixonarem, né? Hoje pra gente é estranho essa relação. Gente, isso no século XX era muito comum, era muito natural, né? Que primos, até de primeiro grau, primos de segundo, terceiro, quarto, mas até de primeiro grau, terem um relacionamento, terem casamentos, terem linhagem, né? Não era um tabu, não era uma coisa que provocava muito estranhamento, como hoje pode provocar. Mas o que é central nesse livro? Que eu falei para vocês que não é da escravidão e nem do racismo. É a questão de classe. A questão de classe é central na obra. Dito isso, a obra tece, então, críticas, várias críticas ao conflito de classes, à luta de classes, a essas desigualdades sociais, de como as diferenças sociais desumanizam, adoecem, destroem e até deprimem as pessoas, né? Que também ela toca na questão da saúde mental. A questão da saúde mental aqui é importante, porque a gente reconhece como os personagens são depressivos. Talvez para a época ela não tivesse esse termo, mas é uma melancolia patológica, não é uma melancolia como estado de alma que leva a uma reflexão e transcender isso leva a uma nova etapa do indivíduo. É uma melancolia incapacitante, crônica, né, que é de fato mesmo o estado da depressão, uma das possibilidades da depressão, uma das facetas da depressão, né, porque a depressão é uma doença muito complexa que tem outras possibilidades de manifestação. Uma delas é a incapacitação por meio da melancolia, dessa melancolia muito acentuada, muito intensa. Além de criticar, né, a sociedade de classe, a questão de classe, critica também a questão da saúde mental, né, dos problemas, de como a sociedade capitalista adoece as pessoas mesmo, porque as pessoas vivem frustradas, coisificadas, com a impossibilidade de viver seus desejos, realizar os seus desejos e viver a sua própria condição humana. Mas também a obra critica o casamento como uma instituição burguesa que atende a todos os interesses possíveis, menos os amorosos. Porque Renato e Rosa não podem se casar porque Rosa é pobre e Renato é filho de uma mulher rica. Então, a mãe dele, que é a Maria Emília, ela faz um inferno na vida deles para ele não se casar com a Rosa, faz com que ele se case com Marina, que é uma moça rica também, vem de família muito estruturada, porque ela quer manter a riqueza, rico quer continuar rico, né? Ela quer que a riqueza permaneça na família. E com isso, gente, tudo vai por água abaixo. A vida de todo mundo é muito desgraçada depois disso. A vida da Rosa, a vida do Renato, a vida do Roberto, que é o marido da Maria Emília, a vida da Marina e, consequentemente, a vida da Maria Emília também. Então, assim, leva todo mundo nesse arrastão de sofrimento e de dor. E aí, pensando na coisa da
da sociedade de classes, eu vou ler aqui para vocês o comentário da Fernanda. Tudo parece assim se tratar de dinheiro e não de amor. Renato, apesar de perdidamente apaixonado por Rosa, desiste do casamento quando recebe a ameaça de ser deserdado pela mãe, deixando de fugir com a noiva. Longe de apresentar uma visão ingênua ou idealizada do casamento, Carolina vai mostrando em O Escravo como o matrimônio não é exatamente sobre o amor, pelo menos nessa sociedade, né, gente? Na sociedade burguesa. Porque o casamento pode sim ser uma instituição fundamentada no amor, mas não é o que acontece nessa sociedade. Tampouco sobre o amor romântico, na medida em que não está imune ao poder do dinheiro e é passível de se configurar como um projeto de enriquecimento mútuo, né? Então, os interesses são outros. Aí, nesse sentido, então, já estou falando aqui com vocês, né? A crítica da questão de classe, a questão da saúde mental, a questão do matrimônio, né? Que quando ele é celebrado por interesses e motivações escusas que não o amor, né, e não o desejo, a vontade da pessoa de estar uma com a outra. E os valores machistas aliados aos valores capitalistas, gente, viram a bomba que estraga a vida de todo mundo. E é muito interessante como ela coloca isso de uma maneira muito certeira, muito assertiva, muito sensata. O machismo não estraga só a vida das mulheres, gente. É preciso entender isso. Essa estrutura patriarcal machista e misógina não estraga só a vida das mulheres. As mulheres são as vítimas em potencial, mas as vidas dos homens também são destruídas e estragadas por essa lógica, porque é uma lógica do poder, é uma lógica da opressão, é uma lógica do pisotear o outro, né, de submeter mulheres a um padrão de comportamento e homens a outro padrão. Então, se eles não seguem esses padrões, os dois estão destruídos, os dois estão acabados, eles não servem, são excluídos e segregados. E aí, nesse sentido, o que é a escravidão? Não é a escravidão do século XIX, não é aquela que foi praticada até o 1888, pelo menos no papel, né? Porque depois do 1888, alguns escravos continuaram sendo mantidos, né? Machado denunciou isso em Pai contra Mãe. Mas a escravidão que ela denuncia aqui é a escravidão do capitalismo, que o capitalismo nos submete, né? Da gente não poder realizar os nossos desejos, da gente não poder ser livre para fazer o que quer, para ficar com quem a gente ama, para ser quem a gente é de fato, de ter que ficar se submetendo a uma série de imposições que nos automatiza, nos transforma em coisas e não em subjetividades, em indivíduos. E aí, nesse sentido, os brancos também são escravos. Escravos dos desejos, das ideias, dos modelos que não libertam ninguém. Então, há diversos tipos de escravidão. Mulheres escravizadas, homens escravizados, destinos escravizados. E isso tudo, gente, sem maniqueísmos, né? Porque a gente fica pensando, nossa, então os ricos são os maus, os pobres são os bons. Os homens são maus, as mulheres são boas, né? As mulheres são as boazinhas. Não, não é assim que Carolina constrói. Existem muitas nuances, muitas camadas, é muito complexo, não é maniqueísta. A contradição humana fica muito evidente aí. Por exemplo, a Maria Emília, que é a mãe do Renato, ela é uma megera. Ela, a gente, de cara, assim, se antipatiza com ela. Ela é insuportável. Só que quando ela vê que o negócio tá indo por água abaixo, que o filho dela ficou doente mental, ele ficou transtornado louco, ele desenvolveu uma espécie de psicose por conta da depressão, a gente tem pena dela. Ela provoca em nós compaixão. O Renato, por outro lado, que a princípio parece muito fofo, muito bonitinho, apaixonado, romântico, quer ficar com Rosa. Quando a mãe dele vira pra ele e fala pra ele, se você se casar com Rosa, eu te deserdo. Ele fica. Então você fala, mas o cara não ama, né? O amor acima de tudo. Ele vai desistir por causa de dinheiro, por causa de herança, mas ele não vai trabalhar. Ele tem concepções machistas, ele tem uma visão muito limitada acerca das mulheres, o modo como ele submete Marina não justifica, Marina não merece, Marina não sabia que ele era apaixonado por outra mulher, a Maria Emília cria toda uma narrativa ali e enfia a Marina ali dentro e ele submete a Marina a situações que são muito degradantes também. Então, assim, são personagens que mobilizam em nós raiva, ódio, mas também muita compaixão, porque eles são humanos, eles são ambíguos, eles são contraditórios. E tudo isso Carolina faz, gente, com uma linguagem muito peculiar, porque existem muitas marcas de oralidade, algumas muito intencionais, outras acidentais no sentido de que a gente está pensando na formação dessa escritora, né, que ela estudou até a segunda série do primário. Tudo isso que a gente entende como norma padrão da língua portuguesa, ela não acessou toda essa ferramenta, assim, de maneira formal no ambiente escolar, dentro da educação básica, e a Companhia das Letras teve por essa opção manter os registros assim,
assim, mas não é nada que compromete a nossa leitura. A leitura flui naturalmente e não são marcas de oralidade que dificultam no sentido da gente imaginar a pessoa falando na nossa cabeça, como acontece, por exemplo, nos textos do Guimarães Rosa. É uma marca de oralidade que aparece mesmo no registro, você percebe no registro, você percebe que essa ferramenta para ela chegou incompleta nesse aspecto, no aspecto de representar, de utilizar da norma padrão da língua. Mas, por outro lado, existem aqui alguns vocábulos, é um léxico tão rebuscado, é muito impressionante, é muito interessante essa dualidade no texto da Carolina Maria de Jesus. Por um lado, uma oralidade, esse registro que vai contra a norma padrão em certa medida, mas por outro, o uso de certas palavras que não fazem parte do meu vocabulário, que eu precisei abrir dicionário, sabe? Que remete até em alguma medida aos parnasianos. E não só o rebuscamento das palavras, mas o rebuscamento também de ideias, né? Uma elaboração de ideias muito sofisticada, né? Uma lógica de pensamento muito sofisticado. E aí, só para fazer mais uma leitura de trecho aqui, eu não vou ler trecho do romance para vocês, vou deixar vocês desfrutarem dessa experiência. Mas a leitura do texto da Fernanda, ela fala assim: essa obra pode ser tudo menos um romance ingênuo e maniqueísta em torno do amor impossível entre dois jovens apaixonados de classes sociais diferentes que, em razão dos desmandos de uma mulher rica, não puderam ficar juntos. No seio de uma sociedade cada vez mais capitalista, Carolina, uma arguta observadora da realidade, que conviveu de perto com a classe média alta e com a elite, seja como trabalhadora doméstica, seja como escritora, retrata o universo da sala de visitas e suas adjacências, marcado por interesses escusos, ambições desmedidas e expectativas irreais, sendo, entanto, subtrair a dimensão humana e ordinária das personagens, né? Então a miséria aqui, gente, é outra, ela está noutra ordem, existem prisões que o dinheiro não pode romper, né, liberdades que o dinheiro não pode comprar, e ela mostra isso muito bem. E aí, no final das contas, eu saí dessa obra com uma sensação mesmo de que eu fiquei com mais perguntas do que respostas sobre a condição humana. Então é um texto assim que deve ter quase uns 100 anos de existência, de concepção pelo menos, quase isso, talvez, mas suscitou tantas perguntas dentro dos meus pensamentos e muitas sem respostas, mas tá tudo bem, porque eu acho que é parte da condição humana também não responder a todas as perguntas. Mas uma coisa que ficou para mim muito, muito forte é: a vida é sempre esse ciclo, queda e recuperação, queda e recuperação. Você cai, você levanta, você cai, você levanta. E aí eu termino falando da música que eu fui ouvir. Logo depois que eu terminei de ler O Escravo, qual foi a música que eu fui ouvir? Porque ela conversou muito, de forma muito sábia, e em lugares muito parecidos, com O Mundo é um Moinho, do Cartola. Porque é sobre isso que é o livro de Carolina Maria de Jesus, e eu digo mais, é sobre isso que é a vida. Pra gente às vezes é muito fácil olhar a vida do outro e pensar que o outro é feliz, olhando para as nossas próprias aflições, mas o outro tá lá às vezes fazendo o mesmo movimento, e isso acontece muito com algumas personagens desse romance. Então eu indico fortemente, é uma leitura que eu devorei. Eu só não li mais rápido por conta dos meus afazeres. Uma narrativa muito bem construída, tem uma fragmentação, mas tem também uma linearidade. A Carolina consegue mesmo trabalhar com dualidades, com opostos, e amarrá-los muito bem dentro do seu texto. Gostei demais. Obrigada, Companhia das Letras, por esse presente da nossa parceria. Foi um prazer. Eu agradeço a atenção de vocês. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo episódio.